Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios do universo, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os asteroides. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. Existem duas teorias que apontam o seu surgimento e formação. A primeira, mais aceita pela comunidade científica, afirma que os asteroides se formaram a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou parte deles, resultantes da colisão entre dois corpos celestes. Os asteroides foram descobertos após Johann Tittus e Johann Bode determinarem a possibilidade matemática de haver um planeta orbitando em torno do Sol entre Marte e Júpiter. Em 1801, Giuseppe Piaggi descobriu um corpo nessa região, ao qual foi dado o nome de Ceres. Entretanto, sua massa era menor e suas formas eram bem diferentes dos planetas comuns. Mais tarde, outros corpos semelhantes em tamanho menor foram descobertos na região próxima a Ceres e a eles foram dados o nome de asteroides. O primeiro asteroide a ser descoberto, Ceres, foi originalmente considerado um novo planeta. Seguiu-se a descoberta de outros corpos semelhantes, que, com o equipamento da época, pareciam pontos de luz, como estrelas, apresentando pouco ou nenhum disco planetário, embora facilmente distinguíveis das estrelas devido aos seus movimentos aparentes. Isso levou o astrônomo William Herschel a propor o termo asteroide. Distribuição de tamanho. Os asteroides do Sistema Solar, categorizados por tamanho e número. Os asteroides variam muito em tamanho, de quase 1000 quilômetros para os maiores até rochas de apenas 1 metro de diâmetro. Os três maiores são muito parecidos com planetas em miniatura, eles são aproximadamente esféricos, têm pelo menos interiores parcialmente diferenciados, e são considerados protoplanetas sobreviventes. A grande maioria, entretanto, é muito menor e de formato irregular, são considerados planetesimais danificados ou fragmentos de corpos maiores. O planeta anão Ceres é de longe o maior asteroide, com um diâmetro de 940 km. Os próximos maiores são Vesta e Pallas, ambos com diâmetros de pouco mais de 500 km. Vesta é o único asteroide do cinturão principal que pode, ocasionalmente, ser visível a olho nu. Em algumas raras ocasiões, um asteroide próximo da Terra pode se tornar rapidamente visível sem ajuda técnica. Exemplo 99.942 Apophis. A composição física dos asteroides é variada, e na maioria dos casos, mal compreendida. Ceres parece ser composto de um núcleo rochoso coberto por um manto de gelo, onde Vesta é pensado para ter um núcleo de níquel-ferro, manto de olivina e crosta basáltica. Higia, no entanto, que parece ter uma composição uniformemente primitiva de condrito carbonáceo, é considerado o maior asteroide indiferenciado. Acredita-se que a maioria dos asteroides menores sejam pilhas de escombros mantidas juntas pela gravidade, embora os maiores provavelmente sejam sólidos. Alguns asteroides têm luas ou são binários em coórbita, pilhas de entulho, luas, binários e famílias de asteroides espalhadas são considerados resultados de colisões que interromperam um asteroide Pale, possivelmente, um planeta. Os asteroides contêm traços de aminoácidos e outros compostos orgânicos, e alguns especulam que os impactos dos asteroides podem ter semeado a Terra primitiva com os produtos químicos necessários para iniciar a vida, ou podem até mesmo ter trazido a própria vida para a Terra. Em agosto de 2011, um relatório, baseado em estudos da NASA com meteoritos encontrados na Terra, foi publicado sugerindo que componentes de DNA e RNA, adenina, guanina e moléculas orgânicas relacionadas, podem ter sido formados em asteroides e cometas no espaço sideral. A maioria dos asteroides fora dos 4 grandes Ceres, Pallas, Vesta e Higia são provavelmente semelhantes em aparência, embora em formato irregular.
253 Matilde de 50 km é uma pilha de entulho saturada com crateras com diâmetros do tamanho do raio do asteroide e observações baseadas na Terra. 511 da vida de 300 km, um dos maiores asteroides depois dos quatro grandes, revelam um perfil angular semelhante, sugerindo que é também saturado com crateras do tamanho de um raio. Asteroides de tamanho médio como 253 Matilde e 243 Ida que foram observados de perto também revelam um regolito profundo cobrindo a superfície. Dos quatro grandes, Pallas e Ija são praticamente desconhecidos. Vesta tem fraturas por compressão circundando uma cratera do tamanho de um raio em seu polo sul, mas, fora isso, é um esferoide. Ceres parece bastante diferente nos vislumbres que o telescópio espacial Hubble forneceu, com características de superfície que provavelmente não são devido a crateras simples e bacias de impacto, mas os detalhes serão expandidos com a sonda espacial DALL, que entrou na órbita de Ceres em 6 de março de 2015. Cor: os asteroides tornam-se mais escuros e vermelhos com a idade devido à erosão espacial. No entanto, as evidências sugerem que a maior parte da mudança de cor ocorre rapidamente, nos primeiros 100 mil anos, limitando a utilidade da medição espectral para determinar a idade dos asteroides. Asteroide próximo da Terra. Um asteroide próximo da Terra, mais conhecido por sua sigla em inglês NEA, Near Earth Asteroid, é como são conhecidos os asteroides cujas órbitas estão perto da Terra. Algumas dessas órbitas representam um perigo de colisão com o nosso planeta. Além disso, o NEA são mais facilmente observados a partir de espaçonaves desde a Terra. De fato, alguns podem ser alcançados com muito menos ΔV do que é preciso para alcançar a Lua. A composição dos asteroides próximos da Terra corresponde à composição dos asteroides do cinturão principal de asteroides. Classificação dos NEA. Alguns NEA com uma órbita altamente excêntrica são provavelmente cometas extintos que perderam seus constituintes voláteis. Na verdade, alguns NEA mantêm uma fila imperceptível de quando era um cometa. Estes foram provavelmente capturados do cinturão de Kuiper, um depósito de cometas residentes nas proximidades da órbita de Netuno. O resto dos asteroides NEA parecem ser asteroides verdadeiros, deslocados do cinturão de asteroides por interações gravitacionais com Júpiter ou por colisões entre si. Existem três famílias de NEA. Os asteroides Atom, caracterizados por possuírem uma variedade de órbita radial perto de uma unidade astronômica, a distância da Terra ao Sol e apoastro do tamanho do periélio da Terra, o que normalmente é colocado no interior da órbita da Terra. Os asteroides Apolo, com uma variedade de órbita radial maior que a da Terra e um periélio menor do que o afélio da Terra. Os asteroides Amor, com uma faixa de órbita radial entre as órbitas de Marte e da Terra e com um periélio bem acima da órbita da Terra. Os objetos que compõem este tipo frequentemente cruzam a órbita de Marte, mas não a da Terra. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos talvez já foram uma vez asteroides Amor que foram capturados pelo planeta vermelho. Mineração de asteroides. A mineração de asteroides refere-se à possibilidade de explorar as matérias-primas de asteroides e outros corpos menores do Sistema Solar, incluindo objetos próximos da Terra. Os minerais e os compostos voláteis podem ser extraídos de um asteroide ou um cometa para fornecer materiais de construção no espaço, por exemplo, ferro, níquel, titânio, extrair água e oxigênio para sustentar a vida de astronautas exploradores no espaço, assim como o hidrogênio e o oxigênio para seu uso como combustível de foguete. Na exploração do espaço, essas atividades são conhecidas como utilização de recursos in situ. Finalidades. A ideia de extrair matérias-primas de asteroides como ferro, níquel e água é levada em consideração desde a década de 80, mas nunca avançaram devido aos altos custos do projeto. Atualmente, com empresários bilionários envolvidos, o projeto começa a ser levado a sério como uma alternativa à escassez de recursos naturais terrestres. Os asteroides possuem os mais variados materiais para mineração, como ouro, ferro e platina, que são de grande importância para o mercado mundial. Porém, um dos recursos mais valiosos para os seres humanos que exploram o espaço é a água, que também pode ser encontrada nesses corpos celestes. Outro recurso imprescindível para a exploração espacial são os combustíveis para o abastecimento de foguetes e espaçonaves, que também poderão ser extraídos desses objetos, o que reduziria os custos das futuras missões espaciais. O objetivo é que essa mineração ocorra em asteroides próximos da Terra. De acordo com empresários,
Existem cerca de 400 mil desses objetos nestas condições. Terra está salva de asteroides por mais 100 anos, garante NASA. Com 340 metros, especialistas haviam previsto que o asteroide Apophis se aproximaria da Terra em 2029, 2036 ou 2068. A Terra está a salvo de ser atingida por asteroide gigante pelos próximos 100 anos, garantiu a NASA. Conhecido como asteroide 99.942 Apophis, a pedra gigante foi descoberta em 2004 e especialistas previam que ela poderia chegar perto da Terra em 2029. Com observações adicionais e novos estudos, a previsão da chegada do asteroide passou para 2036 e depois, para 2068. Com 340 metros de comprimento, Apophis é grande o suficiente para ser considerado um perigo ao planeta e está em constante observação. No dia 5 de março, astrônomos aproveitaram para usar novos radares e refinar as previsões de aproximação do asteroide, e concluíram que o encontro com a Terra ainda vai demorar um século. Um impacto em 2068 não é mais uma possibilidade e nossos cálculos não mostram nenhum risco de colisão pelos próximos 100, pelo menos, disse David Farnochia, do Centro de Estudos de Objetos Perto da Terra, da NASA. Com a ajuda de recentes observações ópticas e de radares, a incerteza na órbita de Apophis caiu de centenas de quilômetros para apenas alguns quilômetros quando projetada para 2029. Este conhecimento muito melhorado de sua posição em 2029 fornece mais certeza de seu futuro movimento, então agora podemos remover Apophis da lista de risco. A NASA possui uma tabela de risco de impacto, com objetos e asteroides que se aproximam perigosamente da Terra e monitoram seus movimentos. Agora, com as novas observações, o asteroide Apophis pode ser oficialmente removido da lista. Qual o risco de um asteroide atingir a Terra? Hoje, a NASA monitora 244 objetos próximos à Terra. 177 têm menos de 50 metros de diâmetro e provavelmente não causariam estrago se nos atingissem. Dos 67 que sobram, confira os 5 que têm mais risco. 2007 VK184. Risco de colisão, 0,00076%. Passagem por nossa órbita, junho a novembro. Período perigoso, de 2048 a 2057. Diâmetro, 130 metros. 2007 RY19. Risco de colisão, 0,00065%. Passagem por nossa órbita, abril e outubro. Período perigoso, de 2024 a 2107. Diâmetro, 110 metros. 2008 B7. Risco de colisão, 0,00048%. Passagem por nossa órbita, junho a novembro. Período perigoso, de 2044 a 2100. Diâmetro, 57 metros. 2007 UW1. Risco de colisão, 0,00034%. Passagem por nossa órbita, junho a novembro. Período perigoso, de 2048 a 2107. Diâmetro, 97 metros. Ameaça de asteroide é real, afirma a cientista da NASA durante evento. Em um painel realizado na Itália pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, em 28 de junho, Helena Adas, engenheira da instituição, confirmou que a ameaça de asteroides é real. A fala faz referência às rochas espaciais que circulam próximas do planeta e que poderão futuramente entrar em rota de colisão com a atmosfera terrestre. Apesar disso, até o momento, a agência não previu nenhuma rocha espacial que represente perigo iminente ao planeta. A especialista ainda revelou durante o encontro que os pesquisadores da NASA já estão com projetos em andamento que têm como objetivo proteger o planeta das rochas espaciais. As informações são do site oficial da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos na Itália. Com vasta experiência na área, Helena Adas atuou como engenheira de sistemas da primeira missão de defesa planetária, conhecida como Double Asteroid Redirection Test, DART. O projeto foi realizado por meio de uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência Espacial Italiana. No próximo episódio, Buracos Negros, vamos conhecer esses enigmáticos corpos celestes, onde com um campo gravitacional tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz, pode escapar.
Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.